Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Integra Podcast. E no episódio de hoje vamos falar sobre o livro Macabeia, Flor de Molungudu. E para isso, nós estamos aqui com a Ana Leia. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui no Integra Podcast, um prazer. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, estou usando um vestido de fundo azul florido, uso uma gargantilha laranja, uso óculos. Eu sou bióloga, né, de formação, sou bióloga, sou biomédica, sou especialista em novas tecnologias educacionais, em cultura afro-brasileira e em diversidade e inclusão nas organizações. Sou mestra e sou doutora em ciências, na área de concentração em microbiologia. Sou professora universitária há 11 anos, sou servidora pública da educação básica há 16 anos, sou colaboradora da Comissão de Igualdade Racial da OAB da Barra da Tijuca, sou cientista e sou mãe. E com essa bagagem vamos bater um papo sobre a obra de Conceição Evaristo, onde ela traz uma releitura sobre Macabeia de Clarice Lispector. Então, para começar o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta com a base central do livro, que fala sobre florescer e sobre a flor em si. Ana, você já se deparou na situação da sua vida acadêmica e profissional, em algum momento da sua história, onde você se viu como uma macabeia, na situação de estar invisível, de não ser reconhecida ou não estar à frente de alguma situação? Eu acho que a personagem ela se mistura com a gente enquanto mulher negra dentro da nossa sociedade no Brasil. Então, quando o conto ele se desenrola, a gente consegue ver o lugar que Macabeia ocupa, no sentido de estar ali, por exemplo, como aquela que apara as crianças que vêm ao mundo porque ela é parteira, aquela que vai lá costurar os lenços que estão puídos. Então, é sempre aquela que está ali disponível para, de alguma forma, servir. Né? E isso a gente consegue concatenar muito com o lugar da mulher negra na sociedade brasileira. Então, acho que inicialmente essa é a impressão que eu tenho da personagem e com certeza em muitos momentos não só eu como outras mulheres como eu foram atravessadas por esse lugar invisível, por esse lugar de servir, por esse lugar da obrigação do cuidado e o quanto que a gente se deixa suplantar por toda essa pressão social e por toda essa construção social, muitas vezes se colocando nesse lugar. Né? Muitas vezes eu me coloquei nesse lugar, né, de estar ali escondida, de estar ali apagada, de ter medo de me mostrar, né, de dizer quem eu era. E hoje não, hoje eu consigo visualizar que eu posso estar em qualquer lugar, mas a sociedade ela nos coloca muito nesse lugar de invisibilidade enquanto mulheres negras. Então, a gente está sempre com muito medo de se impor, de se mostrar, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas, né, de uma forma geral, seja no ambiente de trabalho, seja na vida, né, no seu lazer, aonde for, a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de não se mostrar por conta do medo da repressão, do olhar, Sim. De não pertencer àquele lugar. E isso é o grande ponto importante da representatividade, né? De você saber que alguém está lá, alguém que nem você chegou até aquele patamar e você realmente consegue estar naquele patamar também. Não é, Joilson? Isso é muito importante a gente abordar esse assunto, principalmente dentro da sua área, né? Que é, enfim, uma área científica e que é muito importante a gente também pensar ciência a partir da vivência preta, né? E sobre a metáfora do florescer, né? Que fala-se muito no livro da Conceição Evaristo, o que isso significa para você? Para além do termo técnico, né? Na própria vivência, enquanto uma mulher bióloga, biomédica, negra, vivendo todo esse experimento científico, né? Eu imagino que não tenha sido fácil chegar até aqui. Muitas vezes a gente precisa, né, não só resistir, como ser resiliente nisso e
florescer cada vez mais dentro desses espaços, né? O que isso significa para você na prática? Eu acho que esse florescer na prática, ele vem de dentro, né? Vem de dentro para fora. Como eu estava falando antes, a pressão sobre nós, pessoas negras, especialmente sobre a mulher negra, ela é muito grande. Então, a gente sempre se coloca no lugar de que nós não podemos estar ali, justamente por conta dessa falta de representatividade. Então, quando eu falo, por exemplo, da ciência, ao longo da minha vida escolar e da minha vida acadêmica, eu não tive, por exemplo, professoras negras. A primeira professora negra que eu tive na graduação não tive nenhuma, e durante o meu doutorado é que eu tive uma professora negra. Eu não me via representada ali dentro dos livros didáticos, por exemplo, das histórias. Então, as histórias dessas mulheres em geral e também das mulheres negras, elas não são contadas dentro da ciência. Então, eu acho que é muito difícil a gente se enxergar nesse lugar. A gente apenas vai. Eu tenho uma amiga que ela diz que eu apenas fui. Simplesmente eu fui fazendo as coisas sem me dar conta de que existia um peso muito grande do machismo e do racismo dentro da sociedade. E a partir do momento que eu me dei conta desse peso que existe sobre nós, eu passei, sim, a falar sobre o assunto, eu passei a me posicionar, eu passei a ser, sim, a me enxergar, sim, como um ponto de representatividade para outras pessoas. E quando foi, desculpa te interromper, quando foi essa virada de chave? Foi algum episódio específico? Você sentiu alguma coisa? Você passou... A gente é atravessado pelo racismo desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, né? Mas foi algum episódio que te marcou ali, especificamente falando? Ou você foi despertando ao longo da carreira, da sua jornada? Foi um episódio onde a minha cria passou pelo racismo. Nossa. E foi ali que eu despertei. Nossa. Foi ali que eu despertei e eu falei pra minha cria que não, você vai ter o cabelo igual o meu. E na época eu alisava o cabelo, eu alisei meu cabelo por 30 anos. Uau. E eu falei assim, você vai ter um cabelo igual o meu. Porque agora a gente vai ter o cabelo natural. Sua mãe é uma mulher, uma cientista, uma PhD, e a gente não deve nada a ninguém. Então o momento é agora. Esse foi o meu despertar. Nossa. Esse foi o seu florescer. Esse foi o meu florescer. A partir de um episódio de dor, né? Imagina. E aí a gente acaba, às vezes, não tendo escolha diante desse cenário, né? Essa semana eu estava conversando no trabalho com uma grande amiga e a gente estava falando sobre, às vezes, como é solitário. E aí, dentro do universo corporativo, eu imagino que com certeza dentro do universo científico, a gente, às vezes, ser o único dentro daquela posição ali, né? Ou sermos poucos. Porque fala-se muito sobre a importância da gente ocupar esses espaços, né? Mas existe uma dor enorme em ocupá-los, porque durante muito tempo, e aí até fazendo um gancho com o livro, a gente sempre foi visto como um subterfúgio para curar, para, de alguma forma, né, estar ali presente na vida do outro, dentro dessa perspectiva de suporte, de apoio, né? Mas nunca ocupando o papel principal. Então, é muito doloroso a gente olhar para a nossa trajetória e ver marcas como essas, né? Infelizmente, a sociedade acaba propondo isso para a gente todos os dias. E é muito difícil florescer nesses espaços onde você não se sente seguro e não tem um ambiente propício para florescer, para se despertar, onde você se sente a qualquer momento inseguro, qualquer passo a mais você vai ser julgado ou algo do tipo. O solo é pedregoso, então para você florescer num solo pedregoso é muito difícil. Nossa, muito complexo. E aí, fazendo um gancho sobre essa questão da sociedade preta enquanto pessoas vistas somente como apoio, como suporte, né? Hoje, dentro da ciência, como você enxerga essas mulheres, essas pessoas, e agora até transcendendo um pouco a questão do gênero, mas mantendo a raça, pessoas pretas na ciência, como você enxerga elas? Assim, você acha que hoje existe um pouco mais de espaço do que como quando você começou, por exemplo? Eu acho que esse espaço está sendo conquistado aos poucos, mas a gente precisa sempre ter em mente que a gente vive numa sociedade que ela é machista e que ela é racista. Então, nós somos atravessados o tempo inteiro, tanto pela questão da construção de gênero, quanto pela questão racial. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o panorama de mulheres cientistas,
a grande maioria das mulheres que chegam na graduação e que vão, né, para a academia de uma forma geral, elas sempre acabam escolhendo profissões que estão relacionadas ao cuidado, justamente conectado com esse papel de gênero. Então, as mulheres, elas são maioria na área da saúde, elas são maioria na área da educação, elas são maioria nessas profissões que estão, de alguma forma, ligadas com o cuidado. E quando elas, né, entram nessas profissões e alçam voos dentro da academia, muitas vezes você acaba também permanecendo dentro desse looping, esse looping temporal de ficar sempre atrelado a algo relacionado ao cuidado. De ter também uma perspectiva, né, e aí é uma crítica à academia, uma perspectiva sempre com um olhar único, né, com um olhar eurocentrado. Então não se valoriza, por exemplo, saberes ancestrais, e nós não fomos ensinados a valorizar isso, né? Nós fomos ensinados a valorizar apenas aquilo que é o considerado saber científico, e não trabalhar, né, e dar crédito, por exemplo, à sabedoria de povos indígenas, à sabedoria de povos quilombolas, que estão ali em contato com a natureza o tempo inteiro, né, e que tem um manejo diferente do manejo que a gente vê a partir da ótica europeia. Então, acho que são muitas camadas que vão se interseccionar e a gente vai acabar ainda ficando restrito a esse lugar do cuidado, até na escolha da profissão, embora eu ache que a tendência é que a gente consiga mudar, porque cada vez mais as pessoas vão florescer no sentido de entender que elas não precisam apenas ocupar aqueles lugares que dizem que elas têm que ocupar. E aí eu quero fazer 2 perguntas, né? A primeira é, a partir dentro dessa ótica de as mulheres estarem majoritariamente em espaços relacionados ao cuidado, você acha que isso foi uma construção social ou existe algo ligado ao fato do maternar, né? Desse cuidado de uma forma científica e não só uma construção social, sabe? O gênero é uma construção social. Então, o maternar é uma construção social, o paternar é uma construção social. Quando a menina é pequena, é criança, quais são os brinquedos que você dá para aquela menina? Uma boneca pra chamar de filha. Você dá uma boneca, você dá uma panelinha, você dá uma ferrinho de passar, justamente para ela estar nesse lugar do cuidado. O que você dá para o menino? É o bloco de montar, para ele desenvolver o raciocínio lógico, é ferramenta. Então, você já começa a construir esses papéis de gênero desde que as crianças são muito pequenas. E é difícil você fazer a troca desses lugares. Então, as meninas, teoricamente, são induzidas a maternar, mas os homens não são induzidos a paternar. Então, o que a gente vive hoje na sociedade Eu outro dia vi um desses memes de Instagram que estava falando que as mulheres saíram de casa, mas os homens não entraram. Então você tem uma sobrecarga feminina muito grande, porque essa mulher, né, e aí de uma forma geral, essa mulher sai para trabalhar, e aí a partir de uma ótica muito do feminismo branco, né, porque essa mulher sai para trabalhar, mas os homens não entram em casa, né? Quando a gente pensa nas mulheres negras, elas sempre saíram para trabalhar, né? Elas sempre saíram para trabalhar, não necessariamente os homens estavam em casa, porque a gente sabe que no Brasil, por exemplo, grande parte das famílias, né, negras que são geridas ali, gerenciadas por mulheres negras que são mães solo. Então, a partir dessa ótica, né, da mulher sair para trabalhar, o homem, e nem o homem negro, nem o homem branco entram em casa para fazer esse cuidado, para esse paternar. Então, acho que são as camadas que vão nos atravessando, as camadas de gênero, as camadas raciais, e a gente precisa, sempre que pensa nesses assuntos, conseguir minimamente sobrepor essas camadas para tentar entender de uma forma mais ampla. Justo. E para finalizar o nosso papo aqui, bem complexo, baseado na escrevivência, como a Conceição diz, e na sua escrevivência, qual seria uma dica ou um apoio para as pessoas, para as mulheres negras principalmente, que querem alcançar o patamar em que você chegou com a sua trajetória, tanto na área da ciência quanto em qualquer outra área que seja, mas que não desista da área acadêmica em si, né? Que a quantidade de mulheres, eu vejo por mim no meu curso, eu só tenho eu de mulher negra no meu curso inteiro durante os 5 anos de graduação,
Então, qual seria a dica que você dá para as mulheres não desistirem de ingressarem na área, de lutarem, mesmo com os empecilhos, florescerem durante o caminho? Difícil, né? Eu acho que é acreditar em si. Eu acho que o passo principal é a gente acreditar em si, porque o tempo inteiro, né, nós, mulheres, somos desacreditadas. Independente de sermos mulheres brancas ou mulheres negras, e aí eu vou fazer, né, esse recorte gênero e racial, nós, mulheres, somos desacreditadas. Então, matemática não é coisa de menina, física não é coisa de menina. A gente é desacreditada o tempo inteiro, né? E quando você soma essa descrença ligada ao gênero com a questão racial, é sempre muito difícil. Então, o caminho ele não é fácil, né? O caminho ele é bem pedregoso, né? Mas as sementes estão na terra e essas sementes elas precisam germinar para que elas possam florescer. E contar com a força que a gente traz, né? Porque a gente carrega junto com a gente, e aí isso é uma coisa que eu acredito muito, a gente carrega junto com a gente a força dos que vieram antes da gente. Então a gente carrega junto com a gente a força das que vieram antes da gente e que abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, olhar para frente, saber que o caminho é árduo e contar com o apoio da nossa ancestralidade também. Muito obrigada pelo apoio. Obrigado. Muito obrigada por ter assistido. Foi ótimo, gente. Fiquem ligadinhos que tem mais episódios vindo por aí, hein? Tchau. Tchau, tchau.